Esta próxima atração é de responsabilidade de seus idealizadores. Vai começar o programa Jornal Regional. Jornal Regional. Você sempre muito bem informado. Notícias da região, do Brasil e do mundo. Jornal Regional. Apresentação: Valdir das Neves. Valdir das Neves. Muito bem, estamos no ar a partir de agora com o nosso Jornal Regional. Olha, para você que está ouvindo a gente em toda a região do Vale do Paraíba, muito obrigado pela sua audiência. 28 de junho de 2025, já estamos no finalzinho do mês, né? Edição 49ª edição, né? Está no ar a sua revista eletrônica da Serra da Mantiqueira, está no ar o Jornal Regional. Olha, para você que está ouvindo a gente em toda a região do Vale do Paraíba metropolitano, também aí o pessoal da Serra da Mantiqueira, muito obrigado e um bom dia para você, o pessoal também aí do sul de Minas, muito obrigado a você que ouve a gente em outros estados, né? Tem bastante ouvinte que ouve a gente em outra cidade, em outros estados, em outros países, né? Que ouve aí a Rádio Sertão FM e também ouve aí a Rádio Fox FM Web Online, né? Muito obrigado pela sua audiência, transmitindo em duas rádios online, né? Para o Brasil e para o mundo. Olha, fico feliz que você esteja com a gente, né? Agora começa o Jornal Regional. Essa semana, gente, olha, a semaninha bem gelada, né? Terça e quarta, quinta-feira, falou na quarta-feira, né? De terça para quarta, falou que ia esfriar bastante, mas esfriou muito mesmo, gente. Mas como esfriou, né? Gelou aqui na região nossa aqui da Serra da Mantiqueira, em São Francisco, Monteiro Lobato, chegou a 4 graus, né? 4, 5 graus, né? Em Campos Jordão chegou -6, né, gente? Como o tempo passa, né? E vai mudando o tempo, né? E agora chegou aí, semana passada tinha já chegado o inverno, mas chegou com tudo mesmo, né? E o tempo vai passando, cada ano que passa vai modificando o tempo e temperatura, né? Olha, mas antes da gente começar aqui o tempo e temperatura, para você ficar sabendo como que vai ficar aí o tempo, né? Nessa semana aí, nesse fim de semana, né? Esse sabadão gostoso, quero falar para você aqui de primeira mão, gente. Olha, eu tô muito contente, muito feliz mesmo, gente, porque na segunda-feira, sábado, eu fiz a programação, né? E falei para vocês assim, olha, essa semana que vai entrar a gente vai ter novidades, né? Sobre a respeito da associação da Rádio Sertão FM de Monteiro Lobato, né, gente? Então a gente teve, gente, olha, eu quero compartilhar com vocês, né, que está ouvindo a Rádio Sertão FM, né? Olha, quero falar para vocês aqui, a portaria certa agora, tá bom, gente? Para você que está ouvindo a Rádio Sertão FM, olha, quero compartilhar com você, ó, número 746 de 18 de junho de 2025, gente, encaminhamento ao Congresso Nacional e apreciação do ato constante na portaria número 10.866, né? De 31 de outubro de 2023, tá, gente? Publicado no Diário Oficial da União de 23 de novembro de 2003, né? A outorga autorização à Associação Comunitária de Música Regional, Comunicação e Cultura para executar pelo prazo de 10 anos, sem direito de exclusividade, ao serviço de radiodifusão comunitária no município de Monteiro Lobato, estado de São Paulo. Então, para você que está ouvindo a Rádio Sertão FM e ouvindo a Rádio Fox, a Associação Comunitária de Música Regional, Comunicação e Cultura foi aceito aí em todos os termos, né? De toda a documentação que a gente enviou para eles, muita correria, muito sofrimento, muitos dias sem dormir, né? Vamos dizer assim, né? Muito correndo atrás, né? Correria muito, né? A gente correu muito atrás desse documento, muito não, muito sim, muito não, a gente conseguiu. A rádio está liberada na cidade de Monteiro Lobato. A frequência vai ser o 104,9, né? E o canal 281, tá, gente? Canal 281, frequência 104,9. Olha, para você que está ouvindo aí, é uma vitória muito grande, não para mim, gente, é para a sociedade, para a comunidade da região, não só de Monteiro Lobato, mas também na região aí próximo a Monteiro Lobato, São Francisco, o pessoal que mora próximo às outras extremidades, aonde a rádio ela não vai pegar tão longe, né? Porque é uma rádio comunitária.
necessária, ela tem a potência, mas muitos lugares aí de Monteiro vai pegar, e não é uma só não, gente, tô falando da Associação Comunitária de Música Regional, mas tem também a outra emissora lá no bairro do Souza também, que foi liberado junto, as duas emissoras foi liberado no mesmo tempo, a do Luiz Tadeu e a que né, tá mexendo aqui, né? Então, gente, olha, parabéns, né? Fico feliz aí por mais essa conquista e também a conquista de vocês junto com a gente, né? Porque muitos aí em Monteiro participou com a gente aqui na região, muitos participaram, muitos não botaram fé, muitos acharam que não ia mais sair nada, mas aconteceu, saiu, tá liberado, a rádio é nossa, é da comunidade, tá bom, gente? Olha, e eu sou o mandador aí que vou tomar conta dessa emissora aí, né, para levar alegria e levar muita dedicação aí e melhorias para nossa região, cobrar aí também os nossos políticos aí da região, né, não só de Monteiro, de São Francisco, São José, que for participar com a gente aí, os vereadores, né, então a rádio vai estar de portas abertas a todos vocês aí, tá bom? Ó, e vai ser um prazer receber vocês, e logo a gente já começa a montar o estúdio aí, eu calculo que finalzinho de dezembro, comecinho de janeiro, né, para tardar março, a gente, ou até antes, né, no comecinho de janeiro a gente já coloca a rádio no ar aí em 104,9 FM, tá bom? É um prazer imenso poder compartilhar isso com você, porque vocês vêm acompanhando, então a gente vai falando aqui o que está acontecendo com a associação, com a documentação, mas agora já está tudo resolvido, não volta mais atrás, agora é só começar a correr atrás dos equipamentos pra gente poder começar a montar a rádio aí no centro de Monteiro Lobato. Gente, olha, para você que está ouvindo a Rádio Sertão FM, muito obrigado pela sua audiência, ouvindo aí o Jornal Regional, também aí a Rádio Fox, né? Hoje a gente tem aí o direto da redação, temos também informação aqui no Giro de Notícias, temos informação também com o Silvio Silva e temos direto da redação com o Silvio Silva daqui a pouquinho aqui na Rádio Sertão FM, na Rádio Fox de São José dos Campos e na Rádio Sertão de Monteiro Lobato, o Jornal Regional. A gente vai fazer um padrão a partir do próximo jornal, que vai ser só Jornal Regional, mas tá ligado junto aí nas duas emissoras online, né? Um forte abraço a todos vocês que tá ligadinho na programação, que alguma outra emissora quiser passar o nosso Jornal Regional, não vai ter nome da outra emissora aqui, mas a gente sabe, a gente vai falando, conforme for entrando as emissoras aqui, fazendo com a gente, né, divulgando aí o Jornal Regional, a gente vai falando o nome dela também, né? Olha, para você que está ouvindo aí a Rádio Sertão FM, a Rádio Fox de São José dos Campos, agora tem aí o Giro de Notícia. Bom dia. É o Giro de Notícias. Eu sou Norberto Notari e você acompanha os destaques do momento. O número de venezuelanos que vivem no Brasil ultrapassou o de portugueses. As informações estão no censo de 2022 divulgado nesta sexta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o levantamento, agora a Venezuela é a principal origem de estrangeiros no país. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu acionar o Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do decreto que aumentava o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, decisão já promulgada pelo Congresso. As informações foram divulgadas pela CNN. A autópsia da brasileira Juliana Marins, que faleceu na Indonésia, concluiu que a causa da morte foi traumatismo por força contundente, que resultou em danos aos órgãos internos e hemorragia extensa. A jovem sofreu uma queda durante uma trilha em um vulcão na sexta-feira passada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisou alterar o decreto sobre o traslado de corpos de brasileiros mortos no exterior. Isso porque desde 2017 o governo não poderia mais arcar com os custos destes serviços. A mudança foi necessária após a morte da Juliana Marins na Indonésia, já está publicada no Diário Oficial da União desta sexta. O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, do Podemos, e mais 2 pessoas foram presas na manhã desta sexta em nova fase da Operação Cisames. As prisões foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal e fazem parte do inquérito que apura supostos vazamentos de decisões judiciais no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Amanhã começa as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Palmeiras encara o Botafogo em Filadélfia. Quem ganhar vai encarar nas quartas o vencedor de Chelsea e Benfica, que também se enfrentam neste sábado. O Giro de Notícias é uma produção da agência Rádio Web. Apresentação e produção, Norberto Notari. Trabalhos técnicos, Mário Melo e Marcelo Bonora. Você está ouvindo Jornal Regional. Notícias com credibilidade. Na
Rádio Sertão FM, você confere tempo e temperatura. Tempo e temperatura para você aqui na Rádio Sertão FM e na Rádio Fox de São José dos Campos. Olha, para você que está ouvindo a gente em toda a região do Vale do Paraíba, sabadão, gente, gostoso aí, chuva só 10%, né? Ontem, sexta-feira, deu um chuvisquinho, mas olha, tava gostoso ontem, né? Tava bom, a sexta-feira tava maravilhosa, mas olha, terça e quarta gelou, hein? Fez 4 graus aqui na nossa região da Serra da Mantiqueira, mas também lá em Campos Jordão chegou a 6 menos graus, gente, né? Menos 6, né? Olha, gelou mesmo, né? Olha, mas a temperatura de hoje, gente, não passa a chuva 10%, não vai passar aí dos 14%, né? Então, a umidade do ar 73%, vento a 13 km/h, a mínima, gente, de 14% e a máxima 27% aí, né? 27 graus, né? Quer dizer, entre 14 e 27 graus, né? Olha, na segunda, sabadão, no domingão, gente, como eu sempre falo aqui, aquele dia gostoso de comer aquela macarronada deliciosa, né? Domingão nublado, chuva 10%, umidade do ar 60%, vento a 16 km/h. A mínima vai estar entre 14 graus e a máxima vai estar 27 graus, o tempo e temperatura para você aqui no Jornal Regional. Olha, na segunda-feira, essa é a temperatura de domingo, tá? Na segunda-feira, parcialmente nublado, chuva 10% e 15%, umidade do ar 76%, vento a 10 km/h. Segunda-feira vai estar 16 graus de manhãzinha, gente, e 23 é a máxima para você aí, o tempo parcialmente nublado, tá? Olha, na terça-feira, gente, na terça-feira dá uma mudada. Terça-feira vai estar nublado, vai estar chuva entre 20% e 25%. Umidade do ar 80%, vento a 13 km/h, tá, gente? Vai estar entre 15 e 21 graus, o tempo e temperatura. E para encerrar, na quarta-feira vai cair aquela chuvinha fraca, né? Mas a chuva vai estar entre 20 e 25%, umidade do ar 84%, então vai chover. E vento a 13 km/h. Na quarta-feira vai estar 13 graus, entre 10 a 13 graus na parte da manhã, mas depois fica aí na parte da tarde 18 graus, né? Olha, essa semana a gente teve a diferença de terça para quarta, inverteu, né? Tava 14 graus, quando chegou a noite, aí caiu para 4 graus, aí diminuiu mais ainda, aí por isso que deu esse gelo entre terça e quarta-feira, né? Ficou bem gelado. Olha, esse daí é o tempo e temperatura para você que está ouvindo a Rádio Sertão FM. E agora tem notícias para você aqui, né? Do Brasil e do mundo, você que ouve a gente em toda a região, muito obrigado pela sua audiência e fico agradecido de coração. Agora tem aí notícias do Brasil e do mundo e também tem o nosso comentarista Silvio. Daqui a pouquinho tem um direto da redação aqui na Rádio Sertão FM. Quero mandar um forte abraço ao pessoal da Agência Mais News, né? Da Agência Mais News, que sempre manda notícias pra gente, o pessoal também da Rádio Webs lá de Brasília, da Rádio Webs, que sempre tá mandando notícias e informação pra gente. Agora tem notícia do Brasil e do mundo, né? Com o nosso comentarista Silvio Silva, e daqui a pouquinho ele também vai falar sobre o direto da redação, notícia pra você e o que está acontecendo aqui no Brasil e também no mundo, a situação que está acontecendo sobre guerra, sobre os nossos custos, né? Sobre as nossas condições financeiras, né? Esses juros que não para. Agora também mais uma aí para vocês aí, ó, a gasolina, ela tem 27% de álcool, agora vai para 30% agora de álcool, né? Então a gasolina agora vai ter 30%, 70% é gasolina e os outros 30% vai ser álcool. O governo assinou aí dizendo que se aumentar aí um pouquinho mais de álcool na gasolina, vai baixar o preço da gasolina, né? Mas daqui a pouco você tá andando com o carro, é melhor colocar álcool de uma vez, né? Que a gasolina mesmo já tá sumindo de vez, né? Senão aqueles carros que é flex, tudo bem, mas esses carros que é a gasolina vai dar trabalho, né, gente? Vai ser complicado, né? Olha, notícia do Brasil e do mundo, bom dia para você aqui na Rádio Sertão FM. Notícias do Brasil e do mundo. Jornal Regional. Bom dia você ouvinte, bom dia você Valdir. Bom dia. Olha, nós brasileiros, Valdir, estamos precisando de uma dose certa de ânimo, de coragem, de paciência, de esperança. Nós precisamos de tanta coisa, porque nos dias atuais está bem desafiador. Eu vejo que a cada dia que passa, ao invés da coisa tá melhorando, tá clareando, sabe, abrindo os caminhos, parece que tá piorando. Essa é a impressão que eu tenho. Eu vejo muitos setores sofrendo aí. Eu vejo muitas empresas também. Olha, dos anos 2023, 24 e 25, juntando esses 3 anos seguidos,
várias empresas no Brasil fecharam as portas. E isso é uma realidade. Qualquer pessoa que fazer uma busca, uma pesquisa rápida vai perceber e vai ter a mesma conclusão. Então nós não estamos assim o país das maravilhas, né? Não estamos. A gente precisa aí de uma dose de ânimo, sei lá, tem que ter uma planilha para tudo que for fazer. Um dos meios, muitos que, de tantos os meios que tem, um dos meios que muitos fazem, né, é os investimentos. Só que o grande problema, Valdir, é que a massa brasileira, a grande, sei lá, 70%, 80% da população brasileira não entende muito de finanças, não entende muito de investimento, porque não é qualquer pessoa, né, não é qualquer um que possa acompanhar isso, tem lá os seus meios de não ser prejudicado porque manja do assunto, manja da área, acompanha. São pouquíssimas pessoas que entendem disso, né? Eu me lembro que alguns anos atrás, quantas pessoas que iam lá naqueles cassinos de Las Vegas, né? E uns dormia pobre e acordava rico, e outros dormia rico e acordava pobre, porque isso tem que ter um certo conhecimento. Então, da mesma forma, são os investimentos. A pessoa vai fazer um investimento, beleza, mas ela tem que ter conhecimento de causa daquilo, porque se não tiver um certo conhecimento, nem que seja o básico, não adianta nem investir, porque é bem complicado. Agora, em outros setores aqui do nosso país, tá bem forte a coisa, né? Não tá muito fácil. Vou dar um exemplo, pegando tempos passados, para a gente comparar uma coisa com a outra. E daqui para frente a gente vai ter que estar sempre comparando um mês com o outro, um ano com o outro, um setor da economia com o outro setor, um setor da previdência com o outro setor, infelizmente, um governador com o outro, um presidente com o outro, vai ter que fazer essa comparação, porque não tem jeito, não tem outro caminho. 2022, a dívida externa bruta do Brasil era de 1,5 trilhões de reais. Então a gente vê 1,5 é quase 2 trilhões de reais. Vamos ver como que está agora. Em 2024, em junho, o indicador superou pela primeira vez a barreira de 7 trilhões de reais. Olha só, olha que bacadela, olha que diferença, de 1,5 para 7 trilhões de reais. E o pior de tudo é que corre-se o risco de entrar 2026, né? E chegar no finalzinho de 2025 para 2026, uma bagatela de 8,1 trilhões ou 8,5 trilhões, 8 trilhões e meio de reais de dívida. Aí você vê, cada brasileiro está devendo uma fatia desse bolo aí. Se você perguntar para a maioria dos brasileiros, principalmente o cidadão comum como nós, Valdir, muitos não sabem disso aí, não tem ideia do que ele está devendo. Acho que até o filho dele está devendo, o neto está devendo. Então é bem complicado, né? Não tem muito o que você vê de esperança. Se continuar do jeito que está, a coisa, não sei onde vai chegar, não. Outras coisas também que aconteceram no Brasil foram aquelas empresas que sofreram demais, sofreram com a pandemia, pós-pandemia sofreram demais também, desde 2023, aí chegou 2024, agora estamos em 2025, se juntar esses 3 anos, né, que a pandemia terminou lá por 2022, por aí, já estava bem acentuada a coisa, mas se contar 2023, 2024, 2025, em média, de 750 a 800 mil empresas fecharam as portas no Brasil. Então, isso é um dado alarmante.
Alarmante. E hoje nós vemos aqui no Brasil, por exemplo, vou dar um dado fácil de provar. Em 2025, o número significativo de empresas fechou as portas no Brasil. Dados do G1 indicam que mais de 800 mil empresas encerraram suas atividades em 2024 e 2025. O estado de São Paulo, por exemplo, registrou o fechamento de 269 mil empresas no primeiro quadrimestre de 2025. Um aumento em relação ao ano anterior, ou seja, de 2024. O grande ABC também teve um aumento no número de empresas fechadas em janeiro de 2025, com um aumento de 8.724 encerramentos. Um aumento de 20,6% em relação ao janeiro de 2024. Só o ABC Paulista. O ABC Paulista, Valdir, fica naquela região ali de Santo André, São Bernardo do Campos, Diadema, Mauá, fica naquela região ali. Por isso que é chamado de ABC, né? Então, é impressionante. Impressionante como que os números, né, as coisas estão elevadas a cada dia que passa. E com isso, a gente percebe pessoas vivendo na informalidade, outros se virando nos 30, nos 60 para ver o que pode fazer, né? Hoje tudo que a pessoa faz tem que fazer, colocar na planilha o que vai comprar, o que vai gastar, o que vai pagar, o que vai investir, e, enfim, a lista segue. Então, tudo isso tem que fazer um apurado gigantesco. Só uma última informação, Valdir. Olha só, mais de 70 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Número que mostra a demanda incessante por dinheiro em meio às fragilidades da economia. Então, você vê, se a economia vai bem, o povo vai acompanhando. Se a economia não vai tão bem, o povo também não vai tão bem. Se a economia vai mal, o povo vai mal. Não tem para onde correr, não tem o que fazer. Então, cada um tem que se virar como que pode, se virar num malabarista para fazer diversos tipos de coisa e salve-se quem puder. Então, os dados estão aí. Qualquer pessoa comum pode até, como nós, né, Valdir, pode até fazer uma pesquisa rápida que vai chegar nesses números aí com a maior facilidade. Então, Silvio Silva de São José dos Campos. Participe você também do Jornal Regional, enviando suas perguntas, tirando suas dúvidas. Nosso telefone 12-99129-8460. Rádio Sertão FM, o jeito diferente de ser rádio. Você está ouvindo Jornal Regional. Notícias com credibilidade. Notícias do Brasil e do mundo. Jornal Regional. Os deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovaram nesta terça-feira o primeiro projeto que cria o Programa Superação SP do governo estadual. A proposta recebeu 51 votos favoráveis e 14 contrários e aguarda a sanção do governador Tarcísio de Freitas. O programa tem como objetivo combater a pobreza em todo o estado. Ele reúne 29 políticas públicas de diferentes áreas e será executado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, com o apoio de outras secretarias. O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, explica qual é o principal diferencial do programa. E nós vamos fazer isso por meio de um plano individualizado, que é o grande diferencial desse programa. Pela primeira vez na história de São Paulo, será oferecido para essas famílias um plano personalizado, de acordo com as suas necessidades, particularidades, elaborados por um agente de superação que vai acompanhar, dar todo o suporte aí aos membros familiares. Na prática, cada família participante terá um plano individualizado, com metas e apoio técnico para conquistar a autonomia. A assistência imediata também está garantida. O investimento inicial é de R$500 milhões. Desse total, 150 milhões vão reforçar os repasses aos municípios para ações sociais, o que representa um aumento de cerca de 60%. A primeira etapa deve beneficiar 105 mil famílias em situação de
de vulnerabilidade. A secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Andresa Rosalém, explica qual é o perfil de algumas famílias que devem ser assistidas pelo Superação SP. E de que famílias nós estamos falando? Estamos falando de famílias que muitas vezes não possuem um adulto em idade ativa. Muitas vezes famílias que só possuem pessoas idosas ou possuem adultos em idade ativa, mas que demandam cuidado. Então essas famílias, elas demandam uma atenção de proteção e por isso serão incluídas no serviço. O Superação SP é baseado em experiências bem-sucedidas de outros países. Será implementado em ondas, conforme a adesão dos municípios. As famílias participantes devem atender os seguintes critérios: estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, ter atualizado o cadastro nos últimos 24 meses e ter renda familiar per capita abaixo de R$ 759, excluindo auxílios sociais. Produção e reportagem, Agência Rádio Web. Notícias do Brasil e do mundo. Jornal Regional. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o MDHC, lançou a campanha nacional O Brasil é de Todas as Cores, para ampliar o debate público sobre a diversidade e o respeito aos direitos da população LGBTQIA+. De acordo com a Secretária Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, Cine Larra, o governo federal segue atento às demandas deste grupo no enfrentamento à violência, promoção da dignidade e acesso a direitos básicos. A campanha O Brasil é de Todas as Cores vem ressaltar o que em 2 anos e meio de trabalho o governo apresenta para a população LGBTQIA+. Na secretaria, no MDHC, nós lançamos alguns programas que são super importantes para a superação das violências, tanto no âmbito do acolhimento, quanto no âmbito da formação de defensores de territórios longínquos, não urbanos, quanto no campo do trabalho digno. Além de estimular a participação da população na formulação de políticas do governo federal, a campanha deve contribuir na mobilização para a 4ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, de 21 a 25 de outubro em Brasília, que deve reunir 1.500 pessoas de todo o Brasil. O grande momento de participação social onde as pessoas vão poder monitorar o que o governo já fez, indicar novos caminhos, avaliar as ações de governo e propor o que sentirem ausência ou necessidade de melhorias. Durante o lançamento da campanha O Brasil é de Todas as Cores, foram entregues 150 computadores para 15 organizações de atuação na luta por direitos LGBTQIA+. O MDHC também lançou o edital de adesão de empresas à Estratégia Nacional de Trabalho Digno, Educação e Geração de Renda no âmbito do projeto piloto do programa Empodera Mais, como explica a secretária nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, Cine Larra. É preciso que o campo empresarial também se insira nessa estratégia e por isso nós lançamos a adesão da estratégia para empresas, para primeiro valorar ações que ajudem a promover a inserção, mas a permanência, a integração das LGBTQIA+ no mundo do trabalho, mas também para conectar propostas de projetos, de ações, enfim, o que nós estamos chamando de oportunidades para as LGBTQIA+. As empresas que pretendem aderir à estratégia devem acessar o site do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e fazer a sua inscrição. O lançamento da campanha nacional O Brasil é de Todas as Cores ocorreu no domingo em São Paulo, durante a Parada do Orgulho LGBTQIA+, maior manifestação popular deste público no país. Agência Rádio Web de Brasília, Valquíria Rios. Você está ouvindo Jornal Regional. Notícias com credibilidade. Os ricos do planeta cada vez mais ricos, enquanto a pobreza mundial só aumenta. De acordo com o relatório da Oxfam Internacional, a fortuna dos 1% mais ricos cresceu cerca de 4 trilhões de dólares desde 2015. O dinheiro seria suficiente para acabar com a pobreza de todos os países por 22 vezes, 14,6% do produto interno bruto mundial, ou seja, a soma da riqueza que todos os países produzem, está nas mãos de 3 mil bilionários, a maior parte herdeiros, como explica a coordenadora de Justiça Social e Econômica da Oxfam Brasil, Carolina Gonçalves.
O que acontece é que nós temos uma histórica perpetuação da riqueza, né, na mão de alguns poucos. Primeiro, por tributos sobre herança que são muito baixos. Alguns países nem têm, o Brasil tem, mas essa tributação é muito insignificante. Mas, além disso, nós temos uma maneira atual de financiar as políticas sociais, as políticas voltadas para o que a gente chama, né, de desenvolvimento, que são políticas que beneficiam o capital privado, beneficiam a riqueza de alguns indivíduos, de algumas pessoas, e não favorecem uma redistribuição dessa riqueza, não favorecem o aumento da riqueza dos estados, dos países. A atual taxa Selic no Brasil, de 15%, é uma das formas de o Estado financiar o aumento da riqueza de quem tem dinheiro para emprestar para o governo. De acordo com a Oxfam, 60% dos países de baixa renda estão à beira do colapso, gastando mais com credores do que com saúde e educação. O Brasil, por exemplo, gasta 7,7% do PIB anual só com pagamento de juros da dívida. Outro ponto que garante a acumulação de riqueza é a injustiça tributária, para a qual a Oxfam pede urgência na taxação dos super ricos. Carolina Gonçalves traz um exemplo. Aqueles que recebem lucros e dividendos, que são a remuneração do capital financeiro, não pagam nada de imposto de renda. Então, aquelas pessoas que recebem lucros e dividendos não contribuem em nada para a arrecadação do Estado. Então, a gente tem um sistema tributário extremamente injusto, no sentido de que tributa mais pesadamente os mais pobres em detrimento dos mais ricos. E esse sistema favorece que esses mais ricos não só permaneçam ricos, mas fiquem cada vez mais ricos. Enquanto a bonança cresce para poucos, os miseráveis ficam ainda mais desassistidos, com cortes de ajuda humanitária em andamento e anunciados. De acordo com a Oxfam, o grupo dos 7 países mais ricos do mundo vão reduzir os repasses em 28% até 2026. Inclusive, várias organizações que têm trabalhos muito intensos e já consolidados no fim da fome, no controle de doenças epidêmicas, inclusive no controle de doenças como a AIDS, que aí sofrem um impacto. E isso não está dissociado de uma lógica que é a lógica da mercantilização dos direitos. Ou seja, saúde, educação, água, né, um meio ambiente que a gente possa viver com qualidade de vida, deixam de ser direitos e passam a ser produtos. O relatório da Oxfam e as propostas do documento serão apresentados e discutidos com representantes de governos e entidades de diversos países no próximo mês de julho, em Sevilha, na Espanha. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. Você está ouvindo Jornal Regional. Notícias com credibilidade. Notícias do Brasil e do mundo. Jornal Regional. Celebrado em 28 de junho, o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, marca a luta pelos direitos dessa comunidade. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome entende as vulnerabilidades que afetam estes grupos, que são prioritários nas políticas públicas geridas pela pasta. A Política Nacional de Cuidado, por exemplo, reconhece que as pessoas LGBTQIA+, também necessitam e oferecem cuidados. Laís Abramo, secretária nacional da Política de Cuidados e Família do MDS, detalha. Historicamente, a população LGBTQIA+, tem menos acesso a políticas públicas, seja por preconceito, seja por falta de reconhecimento das suas vivências e seja por uma maior oferta que reconheça as características dessa população. A Política Nacional de Cuidados visa contribuir à modificação dessa realidade. A política reforça que cuidar e ser cuidado é um direito de todas as pessoas, independentemente de gênero, orientação sexual, identidade de gênero, raça ou condição social.
social. O MDS possui um comitê de gênero, raça e diversidade, coordenado por Sueli de Oliveira, que cita uma das demandas do movimento LGBTQIA+, recentemente atendida pelo governo federal. Havia uma reivindicação histórica do movimento para que o CAD único incluísse a questão da identidade de gênero e da orientação sexual no cadastro único. E, finalmente, no ano passado, o MDS conseguiu, junto com o IBGE, fazer essa inclusão, o que é muito importante, como vocês sabem, porque uma parte importante da população depende do cadastro único. Durante a Semana da Diversidade de São Paulo, onde também ocorreu a 29ª Parada do Orgulho LGBT+, a maior do mundo, o MDS participou de eventos e oficinas para apresentar suas ações e programas. Em um dos eventos, a Caminhada das Mulheres Lésbicas e Bissexuais, a ativista Irina Martes enalteceu a presença do MDS. E esse ano, em especial, bastante feliz com a presença do MDS, do governo federal, sobretudo do MDS, que é uma pasta importante para o desenvolvimento social desse país, para o acolhimento de pessoas vulnerabilizadas, a população LGBTQIA+, que é uma população bastante vulnerabilizada, né? As questões das violências, né? A gente sofre contínuas violências e, sobretudo, mulheres lésbicas, bissexuais, cis e trans, que têm seus direitos violados, né, diariamente. Então, a presença do MDS trazendo a sua pauta, trazendo a questão da emancipação da cidadania é bastante importante. Lins Robalo é assistente social em Itaqui, no Rio Grande do Sul. Ela participou de um dos encontros promovidos pelo Ministério durante a Semana da Diversidade. Para ela, o espaço foi relevante para debater os direitos fundamentais e a produção de políticas públicas. Eu, como uma mulher negra, travesti, de movimento social, né, coordenadora de movimento social e assistente social, vejo como um processo fundamental, principalmente com o apoio da gestão pública federal e das gestões estaduais e municipais, é o que faz fortalecer esse movimento no entendimento de que nós não estamos só fazendo festa, a gente está fazendo política pública, a gente discutindo direito à vida, direito à segurança alimentar, direito ao envelhecimento, tudo aquilo que perpassa o direito de qualquer ser humano. Malon Aragão, do Departamento de Proteção Social Básica do MDS, fala sobre outra política pública da pasta. E o Sistema Único de Assistência Social, que está presente em mais de 5.570 municípios no Brasil, também está aqui para apresentar a todas as pessoas que a assistência social atende também, acompanha todas as famílias que estão com vínculos fragilizados, garantindo a proteção social a todas as pessoas, inclusive as pessoas LGBTs, em todos os nossos serviços, sejam nos serviços da proteção social básica, nos serviços da proteção social especial, que vai desde a prevenção ao acolhimento quando as pessoas precisam. O MDS desenvolve políticas públicas voltadas ao enfrentamento das vulnerabilidades e riscos sociais e à promoção da cidadania e da dignidade da pessoa humana, priorizando populações historicamente vulnerabilizadas, como é o caso da comunidade LGBTQIA+. Essas ações e programas podem ser conhecidas pelo site gov.br/MDS. Reportagem Érica Brás. O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web Internacional. Um dia após a cúpula da OTAN, líderes europeus se reuniram em Bruxelas para o último Conselho Europeu antes do recesso do verão. A agenda do encontro, que terminou nesta sexta-feira, incluía tópicos como Ucrânia, Gaza, sanções contra a Rússia e imigração, além de como chegar a um acordo comercial com os Estados Unidos antes do prazo imposto por Donald Trump para impor tarifas retaliatórias. A União Europeia também prometeu apoio aos países com dificuldade orçamentária em atingir a meta de 5% com gastos em defesa. Vamos saber mais informações com nossa correspondente em Bruxelas, Letícia Fonseca Suranda. Olá, Letícia, bom dia. 2 pesos e 2 medidas foi a crítica feita pela Espanha à inação da União Europeia em relação a Gaza.
Qual foi a declaração do premier espanhol Pedro Sánchez e qual a posição dos líderes europeus? Então, em Bruxelas, os líderes europeus apelaram para um cessar-fogo imediato e pediram a Israel o fim do bloqueio para a entrada de comida e ajuda humanitária no território palestino. Eles lamentaram a grave situação humanitária em Gaza, o número inaceitável de vítimas e os níveis de fome, mas evitaram mencionar as graves violações dos direitos humanos feitas por Israel em Gaza. Essa semana, um relatório da União Europeia revelou que há indícios de que as ações do governo israelense em Gaza violam as obrigações sobre direitos humanos previstas no Acordo de Associação União Europeia-Israel. O Bloco Europeu é o maior parceiro comercial de Israel e o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez pediu a suspensão imediata deste acordo. Agora, Letícia, em relação ao novo pacote de sanções contra a Rússia, parece que a Eslováquia vai usar o seu poder de veto, certo? Como fica a situação? Sim, é exatamente isso. Os dirigentes europeus aprovaram a extensão das atuais sanções contra a Rússia por mais 6 meses, enquanto a Comissão Europeia termina o 18º pacote de sanções contra Moscou, visando setores energético e financeiro russos. No entanto, a Eslováquia anunciou que pretende vetá-lo por causa de um desacordo com a Comissão Europeia. Bruxelas pretende eliminar progressivamente todos os contratos de gás e petróleo russos até 2027 e o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, usa o seu veto para pressionar a União Europeia a fim de garantir o fornecimento de gás. A Eslováquia depende da Rússia para obter energia e Bratislava diz que o fim dessas compras traria consequências catastróficas para a economia eslovaca. Agora, Letícia, esta foi a primeira participação do novo chanceler alemão Friedrich Merz em um conselho europeu. Uma de suas principais promessas de campanha foi combater a imigração irregular. Agora ele se reuniu com países dispostos a endurecerem ainda mais a política migratória do bloco europeu. Como foi essa reunião? O novo chefe do governo alemão, o conservador Friedrich Merz, que participou pela primeira vez de um conselho europeu, se reuniu com países interessados a endurecerem ainda mais a política migratória do bloco europeu. A iniciativa, que aconteceu à margem do encontro oficial, foi encabeçada pela Itália, Holanda, Hungria e Dinamarca. Ao assumir o poder, Merz reforçou o controle nas fronteiras alemãs e tem impedido a entrada de milhares de pessoas em situação irregular no país. Esta semana, a Alemanha suspendeu o financiamento de 2 milhões de euros anuais para organizações não governamentais que realizam resgates de barcos carregados de refugiados que tentam entrar na Europa através do mar Mediterrâneo. Uma das principais promessas de campanha de Merz foi justamente combater a imigração irregular e ilegal, considerada fora de controle por parte do eleitorado alemão. Friedrich Merz acredita que a adoção de medidas duras ajudam a aliviar as preocupações dos eleitores e a frear a ascensão da extrema-direita no país. Muito obrigado, Letícia Fonseca Surander, correspondente da RFI em Bruxelas, que participou do Linha Direta de hoje. Rádio França Internacional para a agência Rádio Web. De Paris. Você está ouvindo Jornal Regional. Notícias com credibilidade. Depósito Buquira, no centro de Monteiro Lobato, ao lado da Praça do Coreto. O melhor preço. Entregue em Monteiro Lobato e região. Vai construir ou reformar? O que você precisa, você encontra no Depósito Buquira. Depósito Buquira, Rua Abílio Pereira Dias, número 91. Informações 3979-1226. 3979-1226. Depósito Buquira.
Rádio Fox FM Web. Fox FM Web. A sua melhor companhia. Procurando um lugar gostoso, aconchegante, para fugir do estresse do dia a dia? Então conheça o restaurante Pesqueiro Bela Vista. Frango caipira, filé de tilápia, costelinha de porco, carne de porco na lata e alcatra parmegiana. E você pode fazer a confraternização ou evento aqui no restaurante e Pesqueiro Bela Vista. Restaurante Pesqueiro Bela Vista, Estrada Monteiro Lobato, a São Francisco Xavier, quilômetro 10, número 100, no Cafundó. Restaurante Pesqueiro Bela Vista. Nós somos a Fox FM Web, São José dos Campos, São Paulo. Moderna, do jeito que você merece. 24 horas, todo tempo, com a melhor programação. Rádio Fox FM Web. O mundo mais perto de você. Estamos de volta com o programa Jornal Regional. Notícias regionais. Bom dia, estamos de volta agora com notícias regionais para você. Olha como passa a hora, né? Passa muito rápido, né? Já estamos aí quase no finalzinho do jornal, passando aí as matérias do Brasil e do mundo, né? Dá uma atrasadinha aqui nas notícias regionais. Olha, para você que está ouvindo o Jornal Regional, tem uma matéria aí falando aí sobre aí o Trump, né? Que se você é brasileiro e vai daqui para os Estados Unidos para casar com um americano, aí tenta ter um filho lá, ele não tá querendo considerar mais não, porque tem muita gente fazendo isso, né? Vai lá só para arrumar a barriga, para pegar a nacionalidade americana, né? Então ele tá querendo cortar isso aí. Semana que vem nós vamos falar sobre isso daí, tá, gente? Vai ser matéria aí, matéria sobre esse assunto, né? Vai ser essa matéria vai dar muito o que falar, gente. Hoje começou as emissoras aí falar sobre isso daí, né? E vamos fazer aí, falar mais sobre essa matéria aí na próxima semana. Olha, daqui a pouquinho tem o Silvio com direto da redação voltando hoje aqui no Jornal Regional. Mas olha, para você que está ouvindo aí o Jornal Regional, notícias regionais, né? Olha, golpe de falso advogado lesiona cliente aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, tá? O golpe do falso advogado tem se espalhado, gente, de forma alarmante pela RM, Vale do Paraíba, né? Pela região metropolitana aí do Vale do Paraíba, lesando emocional e financeiramente diversos clientes de escritório de advocacia. A prática criminosa envolve estelionatários, né, que se passam por advogados ou sócios de escritórios jurídicos, alegando que processos foram, abre aspas, ganhos, fecha aspas, e que existem valores em juízo aguardando liberação mediante o pagamento antecipado de supostas taxas processuais ou documentações, né? Um advogado da região revelou que em apenas 4 meses, mais de 10 de seus clientes foram vítimas do esquema. Abre aspas, eles chegaram acreditando que precisavam pagar custos para sacar uma indenização. Em muitos casos, o processo segue se for sentenciado, né? E a fecha aspas, relatou o advogado. Os criminosos utilizaram estratégias sofisticadas, incluindo o uso de petições reais extraídas do site do Tribunal de Justiça para conferir veracidade ao golpe e ganhar a confiança da vítima. Tive clientes que tiveram prejuízo de mais de R$10 mil, relatou o advogado em entrevista aí. A Life informa que tá dando essas notícias aí, né? Olha, não é fácil não, gente, né? Olha, como os golpistas agem. O estelionatário localiza informações de advogados e processos públicos, né? Disponível nos sistemas judiciais e entra em contato com as vítimas geralmente pelo WhatsApp, né? E e-mail ou telefone. Eles têm acesso, se alguém deve passar isso daí pra eles, não é possível, né? Dizendo-se representantes dos escritórios com documentos verdadeiros em mãos. Convence o cliente de que há valores já liberados e que basta um pagamento de uma taxa para o resgate do dinheiro. A atuação da OAB, orientações. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, em São José dos Campos, reconhece os avanços desse tipo de crime, né? E tem buscado ações de prevenção, abre aspas, divulgamos amplamente a plataforma nacional
Nacional de Segurança e da OAB, além de atuar com entrevistas e orientações das redes sociais e canais de mídias, né? Fecha aspas, afirma o advogado Guilherme Gomes Batista, da Comissão de Direitos Humanos da OAB local. Ele alerta os profissionais a manterem um vínculo próximo com os seus clientes, garantindo clareza nos atendimentos, nas movimentações processuais, justamente para evitar que terceiros consigam se passar por eles. A relação entre advogado e cliente é de confiança à personalidade, completou o advogado Guilherme. Olha, para encerrar, como se proteger? A orientação é clara, desconfie de qualquer abordagem inesperada e urgente, especialmente quando envolve promessas de ganhos judiciais fáceis. Os clientes devem seguir o seguinte cuidado: jamais realizar pagamento do seu contato pessoal direto com o advogado, né? Não aceitar informações enviadas por terceiros que apresentam como representantes legais, verificar sempre o número do telefone e e-mail diretamente com o escritório de advocacia de confiança, verificar sempre o número do telefone ou e-mail diretamente com o escritório de advocacia de confiança, consultar os canais oficiais da OAB e do TJSP em caso de dúvida. A prevenção ainda é a melhor forma de evitar prejuízos. Em caso de suspeita, cidadão deve registrar boletim de ocorrência, notificar o escritório de advocacia envolvido. Então vocês ficam aí, né, ligeiramente aí, porque não tá fácil não, né? Golpe pra tudo quanto é, já basta o golpe do INSS, né? Mais isso daí. Olha, agora tem pra você aqui o direto da redação com o nosso comentarista Silvio Silva. Bom dia. Agora no Jornal Regional, direto da redação, o comentarista Silvio Silva. Olá, bom dia você ouvinte, bom dia você Valdir. O cenário do Brasil não tá lá essas coisas boas não. Talvez a publicidade tá boa, talvez o marketing também está, mas nós vemos aí que o Brasil está endividado, tem as taxas de juros tá lá em cima, o comércio tem sofrido com alguns setores, os investimentos de fora do Brasil tá um pouco atrasado, várias empresas, né, no exterior, não sei se está com o pé atrás ou não querem investir o dinheiro aqui no Brasil, né? Os impostos tá cada dia gritante, e sem contar o setor de turismo, hotelaria, a indústria, comércio e diversos setores aí tá de certa forma se virando nos 30, nos 60 para conseguir dar a volta por cima. Não sabemos até quando isso vai continuar. Eu acredito que o Brasil precisa de investimento, precisa de exportação, precisa de importação também, mas o que mais tem feito o povo brasileiro sofrer é justamente a inflação. Está muito forte, está muito pesado. Eu acredito que todos têm sentido, né, isso na pele. E tem os outros meios, né, os outros meios financeiros, né? O setor imobiliário está bem complicado, o setor de indústria e comércio também está, construção civil tá bem puxado, ou seja, não tem muita coisa para dizer, nossa, tá uma maravilha, tá tudo bem, tá tudo caminhando, tá de acordo com o esperado. Não está. O sistema tá bem forte, tá bem opressor, o sistema tá bem difícil, e nós vamos ver até quando que isso vai sendo sustentado, né? Ou até diria suportado, né? Eu acredito que nos próximos 2 anos aí, dependendo do investimento, da busca de investimento do exterior para cá, a iniciativa privada e também negociações do governo e tudo mais, quem sabe a coisa melhore. Só que tem que ser rápido, né? Alguém precisa fazer alguma coisa, porque bom não está, né? Cada um está sentindo o que está acontecendo e não sabemos até que ponto isso pode chegar. Uma outra coisa, Valdir, se o Brasil não demonstrar confiança, ninguém vai investir. Se o Brasil não respirar ares melhores,
ninguém vai querer investir num país que está meio inseguro. O Brasil tem diversos tipos de coisas e uma delas, né, é a insegurança jurídica, insegurança financeira, insegurança no setor industrial, comercial e diversos pontos aí tem deixado um pouco os investidores com o pé atrás. Sem contar também o povo brasileiro, né? O pobre tem sofrido demais e a consequência disso sempre foi para os mais fracos, né? Como diz o ditado, a corda se rebenta no lado mais fraco. Quem pode mais chora menos, quem pode menos chora mais. Isso é o mais evidente dos casos. Mas temos que ter também aquela simpática esperança, né? A esperança não engana, tem que ter esperança, tem que acreditar que vai melhorar, não sabemos como, nem quando ou quem vai fazer, e temos que arregaçar as mangas, trabalhar, se esforçar, se dedicar em diversos pontos aí, para que a coisa, pelo menos ao nosso redor, fique amenizada, até respirar ares melhores. E uma última coisa, Valdir, que eu tenho percebido, é que a insegurança no Brasil gera muito desconforto, não só nacional como internacional. Você vê diversas empresas aqui no Brasil que fecharam as portas e elas não fecharam à toa, né? Teve um certo motivo. Então a pessoa não vai, um setor empresarial não vai fechar as portas do nada assim para trocar figurinhas, não. A pessoa pode até empatar, né? Mas perder não. Então, quando um setor imobiliário, um setor financeiro está oscilando demais, acarreta vários riscos para diversos setores, para diversas áreas e, para consequência, para diversas pessoas. Então, essa é a consequência. Infelizmente, vamos ver nos próximos anos aí como que vai estar o setor financeiro nacional em todas as áreas, em todos os sentidos. Silvio Silva, de São José dos Campos, ao Jornal Regional. Você está ouvindo Jornal Regional. Notícias com credibilidade. Notícias regionais. Obrigado, Silvio Silva, direto da redação aqui na Rádio Sertão FM, no Jornal Regional, também na Rádio Fox de São José dos Campos. Olha, muito obrigado pela sua audiência, já estamos quase encerrando o nosso Jornal Regional, mas para você que está ouvindo a gente, né, em toda a região, olha, a prefeitura, o prefeito de Taubaté, né, o prefeito de Taubaté sancionou a lei que autoriza rodeios na cidade, né? Aconteceu muito imprevisto que alguns vereadores estavam contra, né? Por causa aí, hoje os bois de rodeio tem os seus lugares bem sofisticados, né? Tem hotel pros bois, né? O boi tem piscina, aqueles bois, as esporas não é mais aquela espora que tem aquelas pontas, agora é cerrado, né? Agora é bem diferente. Desde que não machuque os bois. Isso daí é o que eles falam. Mas olha, alguns vereadores não estavam aceitando, né? Mas olha, para você que está ouvindo a Rádio Sertão FM e a Rádio Fox do Jornal Regional, prefeito de Taubaté sancionou a lei que autoriza rodeios na cidade, né? E tem as regras. O prefeito de Taubaté, Sérgio Vitor, né, do Novo, sancionou a lei que autoriza a realização de rodeios na cidade, a lei que entrou em vigor nesta quinta-feira, dia 26, tá, gente? A sanção da lei foi publicada no Diário Oficial de Taubaté nessa quinta-feira. Nos documentos, o prefeito autorizou a realização de eventos com rodeios de animais, provas equestres. O prefeito estabeleceu que ficam autorizados eventos como montarias e touros, provas equestres cronometradas, né? Cavalgadas e pismo, provas de marchas e rodeios em cavalos. Além disso, a lei permite a exposição e comercialização e o leilão de bovinos, equinos e caprinos. No entanto, o prefeito proibiu a realização de qualquer tipo de prova de vaquejada, atividade competitiva que 2 vaqueiros montados a cavalo têm que derrubar um boi. Aí foi proibido, tá? Para os ingressos dos animais nos locais dos rodeios serão exigidos atestado de vacinação contra a febre aftosa e brucelose.
o certificado de inspeção sanitária e de controle de anemia infecciosa equina. Entre as regras estabelecidas pelo prefeito, a lei determina que não serão admitidos ao rodeio animais que apresentam qualquer tipo de doença, né? Deficiência física ou ferimento que os possibilita de participar das montarias, né? Deverão haver médico veterinário responsável por avaliar os animais que serão utilizados, além da vistoriar e toda a documentação do local apresentado, sendo desse a responsabilidade de evitar comunicação e autoridades públicas e a entidade promotora do evento, no caso, de haver qualquer tipo de irregularidade, né? Qualquer evento do rodeio que for realizado no município de Taubaté, 3% da arrecadação do lucro do evento deverá ser destinado ao Centro de Controle de Zoonose de Taubaté, tá? As entidades promotoras do evento ficam proibidas de utilizar bovinos equinos com idade inferior a 12 meses e a atualização das fêmeas prenhas. Olha, notícias aí do G1, tá? Olha, caberá à entidade promotora do rodeio fazer fiscalização relativa ao transporte dos animais quando a chegada deles até o local do evento, que deverá ser realizado em caminhões próprios para essa finalidade, que lhe ofereça conforto, não se permitindo superlotação. A fiscalização também no sentido de que a chegada dos animais seja realizada com antecedência, mínimo de 6 horas até o município, deve esses ser colocados em áreas de descanso convenientemente preparadas. Os embarcadouros de recebimento dos animais deverão ser construídos com largura e altura adequadas, evitando-se colisões e hematomas. A infraestrutura também completa para atendimento médico, com ambulância de plantão, equipe de primeiros socorros, com presença obrigatória de médico clínico geral. O médico veterinário também, gente, habilitado, responsável pela garantia de boas condições físicas, né, e sanitárias dos animais e pelo cumprimento das normas disciplinadoras, impedindo maus tratos e injúrias de qualquer ordem, tá? A arena das competições em brete cercado com material resistente à altura mínima de 2 metros e com piso de areia ou outro material, acolchoador próprio para o amortecimento do impacto do eventual queda do peão de boiadeiro do competidor ou do animal, tá? Olha, e aí são algumas reivindicações e pedido da prefeitura para quem for a empresa que for fazer aí, né? A empresa que for fazer o rodeio tem todas essas normas para ser seguida, né? Normas de segurança, normas também do bem-estar do animal, né? Tem que ser respeitado para poder aí, né? Para poder aí ser atendido, né? Então tem as normas, né? Tem as normas para ser respeitado. Daí sim poderá o rodeio. E outra, gente, você tendo um rodeio que nem na cidade de Taubaté, vai fomentar aí, gente, vai ter bastante gente que vai frequentar os restaurantes, bastante gente também, gente, né? O pessoal vai estar aí e das pousadas, hotéis, né? Vai lotar os hotéis, pousadas, restaurantes, então vai fomentar ali o movimento, né? A economia de Taubaté, da cidade de Taubaté, vai aumentar e vai aumentar aí os gastos, né? Nos restaurantes, hotel, então vão arrecadar mais dinheiros os comerciantes, então é bom para a cidade aí, né? Mas dentro da legalidade, né? Olha, para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência. Sábado que vem a gente volta com muito mais informação, a sua revista eletrônica da Serra da Mantiqueira, o Jornal Regional, diretamente da cidade de Monteiro Lobato e também na Rádio Fox de São José dos Campos. Jornal Regional. A apresentação, Valdir Neves, de volta sábado que vem a partir das 8 horas. Tchau, gente, fique com Deus e até sábado, estaremos de volta. Você acabou de ouvir Jornal Regional. Notícias da região, do Brasil e do mundo. Jornal Regional. A apresentação, Valdir das Neves. Rádio Fox FM Web. Fox FM Web. A sua melhor companhia.